Gente, vamos começar. Pensei que eu tinha chegado atrasado, mas tem gente que chegou atrasado também, que tá fazendo essa aula. Tá, na aula passada a gente falou... Na aula a gente começou a falar sobre o conceito de redes de computadores. E aí é importante salientar que o CESP, praticamente todo concurso tem essa questão sobre redes de computadores. Lembra que eu falei para vocês que é interessante associar com o mundo real? Rede de computadores é o Facebook. Qual que é o objetivo do Facebook? Compartilhar. Tem 3 tipos de redes que caem no seu concurso. Quais são os 3 tipos de rede? Intranet, internet e extranet. O que é internet? Pode colocar no CESP, não a palavra em si intranet, mas pode colocar, internet. Pode colocar pública, mundial. É um tipo de rede que toda e qualquer pessoa tem acesso. A intranet seria algo restrito, algo corporativo, tudo bem? Bom, falamos sobre esse conceito também e aí a gente chegou a falar sobre extranet, né? O que é extranet? Ex vem de extensão e tranet vem de intranet. É quando você consegue comunicar, digamos assim, se você trabalhou para um tribunal de justiça, não tem várias comarcas, essas comarcas elas são interligadas, mas toda e qualquer pessoa possui acesso a esse sistema? Não, somente aquelas comarcas. Então a gente chama de extranet. Se na sua banca falar que uma extranet ela é insegura, é falso. Por quê? Ela utiliza uma tecnologia chamada de VPN. O que é VPN? Rede virtual privada, que permite criar um canal de tunelamento na qual as informações são criptografadas, tá bom? E aí falamos sobre o tipo de rede LAN, MAN, WAN. Aqui tem um macetezinho, local até 2.000 metros. Aqui seria distritos, municípios próximos e o WAN mundial. Falamos sobre a identificação que o IP tem, né? Falamos sobre os protocolos, que é interessante também, que são as leis, são as regras que todo computador tem que ter. E aí, lembrando, nós temos duas Constituição Federal, a TCP e IP e o modelo OSI. Qual que é a diferença? Inverta, olha, assassinei o português. Inverta, nossa, inverta, tá certo, né? Inverta, olha, assassinando o português. OSI que você vai ter a palavra ISO. O que é ISO na sua vida? Se você lembrar de ISO, vai ficar fácil na hora da prova, para razão de certificação. Como que o SES pode te cobrar isso aqui? Ele vai falar o seguinte, ó, que o modelo TCP/IP foi substituído pelo Wi-Fi. Nada a ver. Outra coisa que é muito importante, toda a internet que ela é rede cabeada, ela sempre será mais rápida que uma rede Wi-Fi. Porque o Wi-Fi é rede sem fio. Rede sem fio tem interferência. Também pode falar a palavra ruído, tá? O que é interferência? Vento, chuva, pé de manga, avião, tá? Tudo que tem um composto químico pode interferir, beleza? E aí, eu não lembro se a gente parou aqui. Não, a gente parou lá mais pra frente, né? Falamos sobre isso aqui também. Falamos sobre o correio eletrônico. Falamos sobre o correio eletrônico, outra coisa importante. Tem 2 formas de você acessar o e-mail. Você pode acessar via webmail, que é utilizando o navegador, e você pode utilizar via cliente de e-mail, que é aquele aplicativo, Outlook. Para quem tem celular, smartphone, não tem um aplicativo do Gmail? Aquilo ali é um cliente de e-mail, porque ele é um aplicativo que permite gerenciar o seu correio de eletrônico. O que acontece? Já caiu no concurso público perguntando se, uma vez que configurei o Gmail, não é possível utilizar o webmail. Falso. Você não consegue acessar seu e-mail através do navegador? Você consegue também via o aplicativo do seu celular, tá? Aqui já falamos também. Navegadores. Os navegadores, eles podem cair também com a nomenclatura chamada de browsers. Então, fique atento. Quais são os 3 navegadores que caem no seu concurso? Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox. Lembrando que para o Windows 10, o Internet Explorer mudou de nome. Agora se chama Microsoft Edge. Tudo bem? Aqui são os atalhos para ir na pasta Downloads, que é Ctrl J para todos. E aqui é a parte de caminho, já passei para vocês. A gente parou lá nas configurações aqui, né? Bom, quando cai sobre o navegador, ele é muito específico, porque praticamente, gente, tudo que nós fazemos hoje é através de navegação. E aí você precisa ficar atento ao seguinte, ó, existem algumas características que são cobradas no seu concurso público. Primeiro, o histórico. O histórico ele vai cair da seguinte forma, vai falar o seguinte, que uma vez que você apagou o histórico, vai ser bloqueado o site. Verdadeiro ou falso?
Falso. Simplesmente vai tirar o registro. Outra pergunta: é possível navegar sem utilizar registros ou deixar, digamos assim, log de acesso que você frequentou aquela página? Sim, através da navegação privativa e anônima, tá? O que é navegação por cursor? Nós partimos do princípio que vocês vão ser alocados em locais bem distantes. Vamos pegar Conisa, por exemplo. Lá não tem um cara do suporte para te auxiliar. E aí quebrou o seu mouse. Você não vai registrar o seu boletim de ocorrência? Sim, você pode utilizar algo chamado de navegação ativa ou navegação por cursor, através da tecla F7. Então você aperta a tecla F7, ele vai utilizar as setas do mouse como se fosse desculpa, as setas do teclado como se fosse um mouse, tá? Feeds RSS. Você já viram aquele mundinho do Facebook? Que quando alguém te marca numa foto, até o Instagram também tem. O que é aquilo lá? Aquilo é um feeds. O feeds nada mais é que para alimentar. O que seria a ideia do feeds? O feeds é um navegador, ele tem como se fosse um ícone do Wi-Fi, fica próximo do seu navegador, ele vai te informar quando tiver uma informação nova no site. Por exemplo, qual o site que vocês utilizam todo dia? PCI Concursos, por exemplo. Concorrente. Vamos supor que seja lá, que toda vez que tiver, por exemplo, uma notícia, um edital novo, o que vai acontecer? Ele vai te notificar. Então, não há necessidade de você acessar o site vem até você. Outra coisa, como é a nomenclatura em inglês, ele vai falar que feeds é um vírus. Tá? Então, feeds não é um vírus. Feeds é um tipo de uma tecnologia aplicada ao navegador. Tá? Cookies. Isso é muito importante também. Todo mundo já comeu cookies? Quando você come cookies, o que você deixa na sua sala? Rastros. E essa é a ideia. O cookies, gente, nada mais é do que você segmentar a pesquisa de um usuário. É através dos cookies que o senhor Google está bilionário. Porque, por exemplo, se você fez uma pesquisa sobre esportes, tudo que for relacionado a esporte vai vir para você na próxima pesquisa que você realizar. Se você fez uma pesquisa, por exemplo, sobre navegação, sei lá, GPS, alguma coisa do gênero, de viagem, tudo que for a respeito disso vai retornar para ti. E aí o que acontece? Ele não é um vírus, ele é um arquivo que o navegador armazena no computador. Então ele cria como se fosse um perfil. Esse usuário pesquisa mais sobre esportes, aquele usuário pesquisa mais sobre editais. E aí ele consegue filtrar. E aí vem algo chamado de links patrocinados. Normalmente aqueles 10 primeiros links da pesquisa não tem nada a ver com a paçoca, são todas as pessoas que pagam. E como que aparece? Porque ele sabe que na região de Cuiabá, da idade de 18 a 20 anos, os caras pesquisam sobre isso, entendeu? Tranquilo? Navegação privativa ou anônima é o poder de você, digamos assim, eliminar todo e qualquer tipo de rastros, tá? E o que são rastros, gente? Rastros são senhas, rastros são os históricos, rastros são aqueles formulários de preenchimento automático que você coloca seu nome automaticamente já vai colocando todo o endereço. Rastro não consegue armazenar pesquisas e uma coisa muito importante. A única coisa que o rastros armazena, eu não sou muito bom de desenho, tá bom? Favorito. Porque o favorito, você armazenou. Favorito, para quem não sabe, ele é o local onde fica armazenado todos os sites preferidos do usuário. Então, se você utilizou navegação privativa anônima e salvou o site da LAC Concurso como favorito, ele vai mostrar. Porque quando você salva, você armazena. Se você armazena, está no HD. Tudo bem? O resto não salva nada. Só favoritos que ele não vai... Não. Proteger de vírus é só o usuário, nem antivírus. Nem o antivírus, porque não adianta você ter um antivírus se ele entrar em página com vírus, entendeu? É a mesma coisa seguinte, você fala assim, aquele bairro ali, a partir das 10 horas é perigoso. Aí você vai lá às 11, entendeu? Você pode ter um colete à prova de bala, mas se você for teimoso, o melhor antivírus que existe de um computador é o usuário. Entendeu? Depois eu vou explicar para vocês na aula de segurança, tá? Bom, plugin extensão. O CESP ultimamente está cobrando essa terminologia. Cobrou na PF, cobrou na PRF também, tá? Eu quero que vocês voltem a 10 anos atrás. Por exemplo, quando nós íamos ver o YouTube, algumas páginas davam erro. Falavam que não estava instalado o Adobe Flash Player. Vocês se lembram disso? Aí o que vocês tinham que fazer? Baixar o Adobe Flash Player.
E o que nós estamos fazendo naquele momento? Nós estávamos baixando um plugin, uma extensão. Lembra que nós fazemos já no dia a dia, só que a gente não sabe a terminologia correta? O que é plugin e extensão? Nada mais é que um software que vai facilitar ou dar mais funcionalidades para o navegador. Por exemplo, hoje os navegadores conseguem abrir automaticamente vídeos. Você entra no YouTube, ele já abre, não precisa baixar nada. Por quê? Dentro do navegador, seja Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google Chrome, ele já vem instalado o plugin e a extensão, que é o Adobe Flash Player. Outra coisa, você já consegue abrir através do navegador um leitor PDF. Antigamente dava um erro, você tinha que baixar o Adobe ou baixar um leitor. Hoje você baixou um edital, por exemplo, de um concurso público, você dá um clique nele, ele automaticamente já abre dentro do navegador. Por quê? Ele já tem um leitor de PDF, tá bom? E aí o que é importante? Existem outros plugins, deixa eu colocar aqui, que vocês precisam anotar aí. Existem 3, tá? Que é interessante que você saiba. Ele tem um leitor de PDF. Ele tem o Flash Player, que é responsável por... Ele vem embutido dentro dele mesmo, como se fosse um de fábrica, tá bom? Dentro do navegador. E ele tem o anti-phishing, tá? O que é anti-phishing? Phishing vem pescar, são aqueles sites falsos, aqueles sites que tentam mascarar um real. Por exemplo, aconteceu, acho que ano passado, um site chamado, inclusive um aluno da LAC que caiu. O cara pegou ofertou lá, entrou no site, ele redirecionou para o site falso, que era soamericanas.com. E aí ele colocou uma TV de 56 polegadas, 4K por 1.700. Aí o cara foi lá, apagou, o site era idêntico. Então o que acontece? Sites que não têm certificado digital, a gente já aprendeu o que é certificado digital, né? É uma terceira parte falando que aquele site é confiável, ele não entra na lista. Então, quando você acessa um site e não tem certificado digital, você pode perceber que ele fala assim, ó, esse site contém risco de segurança, não é confiável. E aí, se você deseja clicar ali, para continuar, ele vai. Só que, por exemplo, o anti-phishing já fez o papel dele, ó, eu não confio nesse site. É você que é responsável, entendeu? Todo navegador já vem por padrão. Não é que é verídico. Ele vai te dar o seguinte. Ele vai falar o seguinte, olha. Então, o que acontece? É porque ele tem umas informações que é certificado digital. E outra, as outras informações é através dos formulários que ele dá um input. O que é o formulário? Ele pede informações confidenciais. Então ele parte do princípio, ó, que esse site não pode ser seguro, tem que ficar atento. Então todo site que pede informações confidenciais, cartão de crédito, CPF, RG, se não tiver o certificado digital, ele já parte do princípio que pode ser inseguro. Tá bom? Lembra que é o vídeo. Vídeo e uma coisa que vocês amam de paixão, GIF, né? Aquelas imagens que são animadas através do Flash Player. Sem ele não funciona, tá bom? Favoritos já falei para vocês, né? Eu chamo o botão do preguiçoso, o cara tem preguiça de digitar o URL. Caiu no CESP essa pergunta, mas se alguém errou essa pergunta aí, tem que apanhar de cinto. O que é o URL? Todo mundo sabe o que é o URL? É a localização no endereço da internet. Então, por exemplo, www.google.com.br é a URL do Google. Qual que é o URL da LAC? lacconcursos.com. Isso. Tá bom? Vamos começar a responder questões, gente. Qual que é a palavra-chave para você acertar essa questão? Todo mundo concorda com a colega? Sim. Quando você apaga favoritos ou históricos, ele não vai bloquear o site. Se você acessar novamente, ele vai retornar. Ctrl Alt C, mas não vai cair atalho. É porque o histórico ele vai ocupando espaço, né?
É que nem uma lixeira. Se você apaga o histórico também, ele vai melhorar a navegação. É porque ele fica armazenado dentro da cache. Todo site que você utiliza frequentemente, o computador armazena numa pasta chamada cache. O que é cache? É tipo uma memória temporária. Então você, por exemplo, o site que você acessa todo dia, LAC, ele vai ficar mais rápido. Você pega um site lá do CESP, que você acessa uma vez na vida, você pode perceber que ele demora para carregar. Porque você não está navegando de forma privativa ou anônima. Então ele deixou rastros. E quem quer rastros? Cookies. Tá bom? Próximo. É verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. Eu acabei de falar. Se eu não quero deixar rastro, o que eu faço? Navegação privativa ou anônima. Aí esse concurso vai ter agora. É o concurso de japonês da federal. Provável que esse segundo semestre já saiu da PF de novo, gente. Ou da PRF. Eu acho que é uma forma de arrecadar dinheiro. Por que não fez para 1000 vagas logo direto? Arrecadar dinheiro. Sim, aí foi mais de, sei lá, não sei nem quantos. Acho que era 1000 por vaga, né? Tu imagina 1.000 a R$ 150. Não, o outro já acabou, porque é 30 dias. 30 dias. Oi, quem já passou já tá no. Como é que fala a palavra? Já tá preparando para entrar no curso de formação. Sim, mas. Tá inteligente, e a Aninha? Mas ele tá classificado ou ele tá. Psicotécnico. Ah, então ele tá dentro, então. Ele passou na PRF ou na. Entendi. Mas vamos lá, gente. Verdadeiro ou falso? Essa é uma questão para 200 posições, hein? É sério. Quem acha que é verdadeiro, levanta a mão. Quem acha que é falso? Quem está mais perdido que segue o tiroteio? Presta atenção. O que é criptografia? Vocês sabem o que é criptografia? Cripto vem de esconder, grafia de escrita. Como que você vai esconder algo sendo que você não armazenou? Você consegue entender o que eu estou falando? Exatamente. O que é navegação privativa anônima? Você não deixa rastro. Como é que você vai criptografar algo que não existe? Então aqui você matava a charada. E outra, em momento nenhum eu falei para você que navegação privativa anônima utiliza criptografia. Ele não deixa rastros. Por isso que é importante colocar o conceito. Aqui essa parte é o Google Chrome versão 42.0. Isso aqui é só para confundir sua cabeça. Traduzindo, é para encher linguiça. Tá? É verdade, porque quando o cara vê número, ele se assusta, por padrão. Quando vê número, ele já fala assim, meu Deus, será que nessa versão tem? Por isso é importante entender o conceito. Falou de criptografia, não está atrelado à navegação privativa ou anônima. O que faz navegação privativa anônima? Não deixa rastros. E quem é rastros?
cookies. Então, essa questão está errada. Não, não. VPN é extranet. Tá? Ela é, na verdade, não é que, é que assim, a gente está, são termos diferentes. Quando eu utilizo navegação privativa anônima, eu estou trabalhando no navegador. Quando eu estou trabalhando com VPN, eu trabalho com tudo. Então, a VPN ela consegue dar segurança para toda e qualquer aplicação, seja um sistema, seja, por exemplo, uma conversa em um chat corporativo, seja até no próprio navegador, porque todo o ambiente ele é criptografado, tá bom? É, mas é porque são coisas diferentes, né? A gente não pode. É tipo assim, ó. Tá vendo essa sala? As outras pessoas conseguem ver o que nós estamos falando aqui? Então você vai imaginar que isso aqui é uma sala VPN. VPN é um ambiente criptografado em que somente pessoas autorizadas possuem acesso, entendeu? E para você acessar a rede, você precisa de uma senha. No caso, vocês precisam da matrícula, por exemplo. Então aqui é um ambiente com VPN, tá bom? Vamos lá, isso aqui é 300 posições, hein? Tá. Adblock. Que lá é para. Então, e aí é que você acertaria, ó. Essa questão a maioria das pessoas erram, porque tem interpretação de texto. Eu até concordo com vocês que daria para pedir anulação, mas CESP, FGV, FCC, eles estão errados, recebem processo, mas não aceitam. O que acontece? Aonde que está aqui a interpretação? Ele já vem instalado, mas eu posso instalar um outro melhor. E aí o CESP fala que ele já veio instalado, por isso não dá para colocar outra proteção. Então ele marcou que é, exato, porque um vai dar conflito com o outro, tá? Sim, tá? Mas essa questão ele deu como errado, porque já está por padrão instalado. Bom, mais uma. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Hoje os navegadores, e é importante, não é só o Google Chrome não, para todos. Quando você acessa lá do lado direito, na parte superior, aparece a parte de login. Quando você loga no navegador, você armazena todas e qualquer configuração que existe. Tanto é que, por exemplo, se tem favoritos que você utiliza no seu computador, você vai lá, acessa um computador lá no Japão e loga, vai aparecer todos os favoritos, todas as senhas, tudo que você faz naquela máquina fica armazenado num login. Porque hoje todos os navegadores eles têm um serviço de nuvem. No caso, o Google tem o Google Drive, o Microsoft tem o... Acessar seria, por exemplo, pesquisa, histórico, favoritos, senhas. Por exemplo, normalmente as pessoas têm várias senhas armazenadas dentro do navegador. Se eu utilizo esse computador e logo, vai aparecer todas as senhas. Se eu estou utilizando o computador lá no Japão e logo, vai aparecer todas as senhas. Tá bom? Porque ele está na nuvem. E aí aqui ele colocou a terminologia não navegador, mas falou browsers. Então fica atento com ele, tá? Bom, vamos falar agora sobre outro assunto que cai muito em carreiras policiais, que são tipos de pesquisas, gente. Primeira coisa, existem sites, sítios e motor de busca. Qual é a diferença entre eles? Nenhuma. É só o CESP acabando com a vida de vocês. Então, se falar site é em inglês, sítio não é zona rural, é um site em português. E se ele falar motor de busca, é também o Google, o Bing e o Yahoo. Normalmente, todo e qualquer concurso, ele cobra sobre Google, beleza? Bom,
Primeira característica que você precisa saber de navegador. Existem navegadores que são horizontais, que é tudo, e existem navegadores que são verticais. Todo mundo conhece o Trivago, conhece o Decolar, o iFood, todo mundo conhece, né? Você consegue fazer uma pesquisa de viagem no iFood? Muito bem. Se ele é de comida, ele é horizontal ou vertical? Ele é vertical, porque ele é específico para a alimentação. Google, ele é vertical ou horizontal? Horizontal, porque você pesquisa tudo que você imaginar, beleza? Bom, depois que você entendeu as características de um motor de busca, você precisa entender o seguinte, que existem palavras-chave e existem também wildcards. Nós vamos começar a falar sobre wildcards, que nada mais é do que caracteres coringas. São caracteres que permitem filtrar a tua pesquisa. E isso praticamente todo concurso tem, principalmente carreiras policiais. Porque, para quem não sabe, a Polícia Civil não tem tanta infraestrutura. Como é que os investigadores investigam a vida das pessoas? Através disso aqui, ó. O Google, ele permite fazer muita coisa mesmo. Ele tem uma plataforma dentro do Google chamada Google Analytics, que ele consegue até criar o perfil da pessoa, ver o que a pessoa está pesquisando e assim por diante. E aí, como que eu posso fazer? Primeira coisa, se eu quero pesquisar sobre uma pessoa, eu sempre coloco entre aspas duplas. E fiquem atentos, se no seu concurso colocar aspas simples, está errado, porque aquela aspas simples, se não me engano, chama apóstrofo. Não faz filtro nenhum. Então preste atenção, vamos imaginar que você quer pesquisar sobre a minha vida, tá? Quando você coloca dessa forma aqui, você consegue eliminar 1 milhão de pesquisas inúteis. Por que você consegue eliminar? Gente, quanto João existe no mundo? Muito, né? Só em Cuiabá é triste. Você imagina agora você pesquisar no mundo inteiro João. Porque quando você coloca entre aspas, ele é na ordem exata. Então significa que ele vai pesquisar somente João Kleber. Se não existir nenhum João Kleber no mundo, aí sim ele vai pegar partes da pesquisa. Mas, se eu não me engano, só no Brasil tem mais de 33, que eu tinha feito uma pesquisa no Facebook, né? Fora que existe, né, registrado. Então, se eu coloco, por exemplo, dessa forma no Google, ele pode pesquisar somente João, somente Kleber, ou Kleber João, ou João Kleber. Percebam o tanto de tempo que eu vou perder na minha pesquisa? Então, quando você pesquisa entre aspas, é na ordem exata. Se não conter nenhum tipo de palavra na sua pesquisa, ele pesquisa partes da pesquisa. Tudo bem? Conseguiram entender? Bom, com aspas, sem aspas. Outra coisa, tem um cara que acabou com o meu nome. Ele fica lá no Rio de Janeiro. João Kleber. Para. Então, o que acontece? Se eu quero pesquisar todas as informações de João Kleber, menos do João Kleber lá do Rio de Janeiro, eu coloco o sinal de hífen, tá? Outra coisa que é importante. Toda vez que você insere o wildcards, ele não pode ter, me fugiu a palavra, espaços. Porque senão ele vai contar o espaço como uma pesquisa. Então toda notícia que inicia em espaço RJ vai ser eliminada. Se a notícia começar com RJ, ela vai ser retornada. Então não pode ter espaço. Então se eu não quero ninguém de Rio de Janeiro, ninguém de RJ. Se eu não quero ninguém do Brasil, eu coloco ninguém do Brasil. Ninguém dos Estados Unidos, ninguém dos Estados Unidos. Tudo que for após o sinal de menos ou o sinal de hífen é eliminado da pesquisa. Então, neste caso aqui, vai trazer todos... Na verdade, nem filtrei, né? Neste caso aqui, vai trazer todos os João Klebers, menos qualquer notícia que esteja vinculada a João Kleber, que seja do RJ, Rio de Janeiro. No caso, é RJ, né? Se eu quero falar a palavra Rio de Janeiro, tem que colocar Rio de Janeiro, tá bom? Depois das aspas, sim. Mas ele vai filtrar tudo que for João Kleber e aspas, tá? Só na eliminação que não pode ter o sinal, digamos assim, o espaço no meio. Tudo bem? Então, esses três aqui são importantíssimos. Com aspas na ordem exata, sem aspas, qualquer palavra, seja em qualquer ordem, e sinal de menos ele elimina da sua pesquisa, tá? Vamos responder questões? Eu vou apagar aqui para vocês não colarem.
Para quem gosta de se aventurar em outros estados, vai sair agora, nesse ano 2019, lá no Distrito Federal. Salário muito bom, acho que é 8, 9 mil reais. Só que o custo de vida lá é caro, né? Aí você tem que morar em cidade satélite. Será? E, e é verdadeiro ou falso? Falso é perto de 200 posições, hein? Presta atenção. Ele colocou os dois conceitos corretos, só que colocou na ordem errada. Então, o que acontece? Ó, utilizando essa expressão edital TJDFT, serão apresentadas todas as páginas que contenham apenas as palavras edital e apenas a palavra TJ. Além. Isso aqui que ia derrubar você. O que é além? Além é depois. Então, se ele coloca antes, estaria correto. Antes nas páginas a expressão exata. Primeiro é esse cara. E aí, se não tiver esse cara, além sim. Somente a palavra TJDFT e edital. Então tem que ficar atento, ó. Aqui ele colocou o conceito e ainda tentou te derrubar. Então, primeiro sempre será na ordem exata. Se não conter a palavra, aí sim pode ter partes. Tudo bem? Então essa questão ela está errada, tá, gente? Essa foi uma questão bem formulada. Essa aí é para você não zerar a informática. Se você errar essa questão aí, você pode falar assim, ó, não fui aluno do João Kleber. Essa aí você não precisa nem sofrer, né? Oi? Não, praticamente todas as carreiras policiais estão agora pra cá. Não, Funesp não. Mas ela é porque eu coloquei ela porque ela é o mesmo molde do CESP. Ó, aqui não tá, aqui são todos errados. Ó, esse aqui vai eliminar, esse aqui não existe, esse aqui também não existe. End, gente, significa concatenar. Todo mundo sabe o que é concatenar? Que nem Cuevano fala adiojar. Então ele vai pesquisar feriados e Brasil. Mas logicamente que na ordem exata somente essa aqui. Bom, primeira palavra que nós iremos aprender. Antigamente, quando a gente ia fazer trabalho, a gente sempre procurava uma palavra que não identificava no dicionário, Aurélio. Apresento para você quem faliu o dicionário Aurélio. Google. Se você coloca define dois pontos, é perigoso sair o Luciano Huck falando aplicação numa frase, entendeu? Então, quando você coloca define dois pontos e uma nomenclatura, ele traz para você o significado, exemplos, sugestões. Por exemplo, ó, o que é cracker? Cracker é uma pessoa que utiliza seus conhecimentos para o mal. Então, aí colocou até biscoito ali, ou bolacha, né? Então, o que acontece? Define dois pontos e a nomenclatura que você quer, vai mostrar um significado. Site dois pontos. Toda vez que você, por exemplo, sabe o site, tá? Vamos supor, eu quero pesquisar editais da UFMT. Então você pode colocar, se você quiser de forma mais rápida encontrar uma pesquisa, você pode colocar edital dois pontos, ou edital entre aspas, pode colocar o site da UFMT, que é o caso que eu coloquei ali, ó, site www.ufmt.br, e ele vai pesquisar tudo que for edital somente no site da UFMT. Olha que legal. Somente na UFMT. Olha o tempo que você ganha. Quer ver um exemplo prático que a polícia faz aqui? Normalmente o cara, quando comete um crime, ou quando ele rouba ou faz alguma coisa, ele quer se esbanjar. Então vamos supor que o João Kleber seja um bandido, tá? Então você vai colocar aqui, João Kleber, entre aspas, site, facebook.com. Olha o que vai acontecer quando eu fizer isso. Vai trazer para mim
todos os João Klebers que existe somente no site do Facebook. Isso você ganha gigantesco. Também. Então, quanto maior a informação que você tem, quanto maior a informação, melhor, tá? Então, conseguiram entender ali? O site ele é específico, então você não faz uma busca na internet inteira, você faz a busca somente naquele site, tudo bem? Dois pontos e o nome do site, tá? Bom, aí tem esses três metodologias. Essas três metodologias, eu falo, que nem a colega falou, eu não sei por completo. Então, você está partindo do princípio que você tem uma informação, digamos assim, meia boca. Nós temos três nomenclaturas, que é o entitle, in-text e URL. O que é o entitle? No título. Então, por exemplo, quando você coloca lá edital, ou coloca entitle, edital, entre aspas, ele vai pesquisar toda e qualquer notícia que o título seja edital. Se eu quero pesquisar por texto, não no título, in text, edital, toda e qualquer notícia que contenha edital. E é importante salientar, não importa se é no início, no meio ou no fim. E por último, em URL. Por exemplo, alguém sabe o site do CESP? Nem eu sei, é Sebrasp alguma coisa, um site completamente doido. Tá? Então, o que acontece? Eu coloco em URL. Quando eu coloco em URL, significa na URL. Então, se eu não sei, por exemplo, o site do CESP, eu coloco assim, ó. O que vai acontecer? Ele vai me retornar todos os sites que contêm essa nomenclatura. E aí eu vou te perguntar, imagine que eu tenho um site, e meu site se chama cespensando.com.br, tá? E dentro do meu site, eu vou colocar aqui que seja edital, tá? Eu tenho lá um arquivo, uma notícia, alguma coisa que tem a palavra edital. Pergunta da sua prova. Esse meu site, ele vai aparecer na pesquisa, verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Vai, gente. Por que ele vai? Eu falei que tem que ter edital. Tem edital aqui? Atendi o primeiro critério. Qual que é o segundo critério? Que tenha CESP. Vamos ver se tem CESP? Tem. Então ele vai me retornar na pesquisa, tá bom? Então fiquem atentos. Ele pode colocar vários filtros e te perguntar se vai retornar numa determinada pesquisa. Então vai sim, tá bom? Então, ficaram atentos? Se perguntar qual que é a diferença entre site para em URL, que o site ele é completo. Em URL é parte da URL, é parte do site em questão, tá? Outro que cai de pancada em concurso público é o file type. O que é file type? Tipo de arquivo. Tipo de arquivo. Sabe por quê? Imagine que você quer procurar um edital. E você sabe que o edital ele vem por Word, né? Verdadeiro ou falso? Não, né, gente? Todo e qualquer edital sempre ele é somente modo de leitura. Você só pode visualizar, você não pode alterar o conteúdo. Então, por padrão, ele é PDF. Então, isso aqui você já ganha uma pesquisa, na verdade, você alavanca a tua pesquisa gigantescamente, tá? Porque, por exemplo, vai aparecer somente arquivos PDF, tá? Não vai aparecer imagem, não vai aparecer vídeo, não vai aparecer notícia, vai aparecer somente arquivo. Se eu coloco o ponto .doc, vai ser tudo que é Word. DocX, Word com as versões novas. Tudo bem? E aí vamos responder questões. Deixa eu apagar aqui.
E aí, gente? Ó, quando você pega uma questão dessa que fala sobre buscas de Google, eu nem leio a questão, sinceridade. Eu já vou direto nas alternativas. Porque se ele quer a expressão Ministério Público, você já sabe que só tem um caractere, que é chamado de wildcard, que faz isso. Qual que é? Aspas duplas. Então você tem que ser maldoso na hora da prova. Beleza. Vamos para a próxima expressão. Exceto. O que que é exceto? Ele quer excluir. Qual que é o caractere que exclui? Acabou. Viu como é interessante entender o conceito? Porque você ganha muito tempo e aqui você já sabe que está errado, porque muitas pessoas podem marcar até a alternativa B, porque vai pensar que EX é de excluir, entendeu? Então você sabe que é menos. E outro, é importante salientar que a ordem dos fatores não altera o resultado. Tem a professora de matemática, lembra? Oi? Não, é só para derrubar você mesmo. Isso. Ó, menos crime. Colocar lá a palavra ministério. Então ele vai te pesquisar tudo que for menos crime, que tem a palavra Ministério Público, tá? Agora, se você colocar menos crime e você colocar mais palavras, toda e qualquer palavra que esteja vai ser eliminado. Agora, se você coloca um outro filtro, aí ele vai partir para outro filtro, tá bom? Mas por padrão, por regra, sempre a eliminada é o último filtro que você coloca, tá? Desculpa, gente. Verdadeiro ou falso, gente? Presta atenção, gente. Ele não diferencia letras maiúsculas para letras minúsculas. Ele poderia ferrar a sua vida ainda, o CESP, porque o CESP é por padrão fazer isso, né? Falar caixa alta, tá? Caixa alta é o quê? Letra maiúscula, tá? Não diferencia, não diferencia. Você pode colocar caixa alta, você pode colocar uma letra maiúscula, outra minúscula, ele não vai diferenciar. Então, o que acontece? Depois a gente vai ver isso aí, mas quando você manda e-mail, até título de curiosidade, quando você manda em caixa alta, você está chamando a atenção da pessoa. Ou você está chamando ela de burra, literalmente. Entendeu? Isso. Por exemplo, se você fala assim, bom dia, só iniciou o B com letra maiúscula, assim, bom dia. Se você coloca bom dia com caixa alta, fala assim, bom dia. Entendeu? E se colocar exclamação, bom dia, cara, entendeu? É desse jeito. Bom, vamos lá, gente. Hoje, praticamente, todo e qualquer concurso vai cobrar esse conceito. Computação em nuvem, ou cloud computer. O que seria computação em nuvem? Nada mais é do que você armazenar um sistema, um arquivo, um local diferente. Eu sei que é algo muito técnico, mas eu quero que vocês voltem a 18 anos atrás. No ano 2001 aconteceu uma tragédia. Que tragédia foi essa? Das Torres Gêmeas. Várias pessoas morreram no ato que o avião caiu e várias pessoas se suicidaram depois. Sabem por quê? Isso. Para quem não conhece a história das Torres Gêmeas, lá é como se fosse aquele hotel bonito aqui, que tem aquele hotel Tayaman aqui na Vila do CPA. Se você é um cara bem sucedido, você teria que ter um escritório lá nas Torres Gêmeas. E naquela época tinha um andar para atendimento e o segundo andar, por exemplo, a data center. Ou, para quem não conhece a terminologia data center, é onde fica salvo todos os dados. O avião caiu, bateu, o que aconteceu? Perdeu tudo. E aí, na informática, não existe, eu acho. Deve ser assim, ou é ou não é. Ou você pagou o boleto ou você não pagou o boleto. Não existe em processamento, entendeu? Então, o que aconteceu? Faliu a empresa.
Faliu. Não que a computação em nuvem não existia, mas o ser humano, por padrão, principalmente nós brasileiros, pessoal que é, digamos assim, subdesenvolvido, a gente só faz algo depois que acontece. A gente não é proativo, a gente é reativo. Então, a partir daquela data, essas empresas falam assim, pô, nós não podemos deixar as informações no mesmo local. Por exemplo, Deus me perdoe, mas se pegar fogo aqui na LAC, o Luiz vai falir? Não, porque todas as aulas estão na nuvem. Tá ok? E isso é importante, tá? Tranquilo, conseguiram entender? Agora, qual é o fator, né, determinante para você ter um serviço de computação em nuvem? A internet. E aí é que é o grande gargalo, principalmente em Mato Grosso. A internet nossa não é boa, tudo bem? Por isso que a gente não conseguiu disseminar ainda a ideia. Oi? É porque não tem investimento. É uma máfia, né? É isso. Não, não. É porque, por exemplo, qual que é a melhor empresa de tecnologia que existe hoje, de internet, no Brasil? Alguém sabe? É a Vivo? É a TIM. A TIM é a melhor empresa de tecnologia que tem. Só que o foco dela nunca vai ser no Brasil, no Centro-Oeste. Porque o foco dela é Sul e Sudeste. Para quem já foi em São Paulo, por exemplo, você passa 30 quilômetros. Tem 300 cidades. Vamos pegar só a cidade de São Paulo, 10 milhões de habitantes. Dá 30 quilômetros quadrados. Sabe quantos quilômetros dá de uma ponta de Mato Grosso a outra? 1.751. Se juntar todo mundo e botar todo mundo para... Não, não dá nem São Paulo. O estado inteiro tem 3 milhões,100. Então, você acha que eles vão fazer investimento lá ou aqui? E para quem não tem noção, cada metro de fibra ótica é R$ 30. Entendeu? Então, o foco deles é lá, infelizmente. Enquanto não tiver isenção ou fomento, não vai adiantar. Mas vamos voltar para o concurso público. Essas características é interessante para você saber na hora do seu concurso. A tecnologia computação em nuvem, ela é móvel. O que é móvel? Eu posso estar com meu celular e posso estar acessando os dados. Eu posso estar com um tablet na China, na Rússia, em qualquer lugar e ter acesso aos meus dados. E outra coisa, ela é multiplataforma. Todo mundo já viu essa terminologia? O que é multi? Muitas, plataformas, maneiras. Todo mundo tem smartphone aqui? Alguns vão ter iPhone, outros vão ter Motorola, outros vão ter Zenfone, outros vão ter Samsung. Todos vocês, mesmo que tenham aparelhos diferentes, com softwares diferentes, vocês vão conseguir ter acesso à computação em nuvem. Independente se for Android, se for iOS, se for um iPhone, se for um Galaxy, você vai ter a independência física e a independência lógica. A escalabilidade é outra coisa muito interessante. Ela não é fixa. Por exemplo, antigamente, quando as pessoas tinham um servidor, para quem não entende, o servidor seria uma máquina que consegue ter um alto poder de processamento ou armazenamento, você ia armazenando os dados. Vamos pegar lá, que aqui, por exemplo, nós gravamos muitas aulas. Então vai chegar um momento que vai acabar o espaço no HD. E aí o que você tem que fazer? Parar a máquina, ir na loja, compra o HD, liga a máquina, abre ela, coloca, testa e vai funcionar. Se for uma empresa privada, por exemplo, vai demorar umas 3 horas. Se for uma empresa pública, vai demorar 2 anos com a licitação, né? Mas aí o que eu quero que vocês compreendam? Se eu tenho um serviço de nuvem, basta ter um cartão de crédito. Você faz uma ligação, Google, lotou meu HD aqui na nuvem, eu preciso que você libere agora. Ah, beleza, fala seu cartão de crédito. Olá, já está liberado para o senhor. Acabou. Então, você tem o poder de aumentar e você tem o poder de diminuir. Por exemplo, imagine que você comprou um HD de 300 tera. Mas aí você falou assim, pô, eu comprei, mas eu fui muito, digamos assim, afobado. Não haveria necessidade. Você vai ter que morrer com aquele HD. Agora, serviço de nuvem, não. Você pode diminuir o seu plano. É que nem celular. Ah, tá vindo muito caro. O que você faz? Diminui o pacote. Conseguiram entender a ideia? E também você tem a opção na nuvem de pay-per-use, que seria o quê? Pague somente se utilizar. Tá bom? Você coloca lá, eu utilizei 50 GB nesse semestre, eu vou pagar 50 GB. Eu utilizei 1 tera, vou utilizar 1 tera e assim por diante. Tudo bem? Conseguiram entender? Vamos lá? Primeira questãozinha, interpretação de texto aí, tá? De segurança.
Não. É que da nuvem é bem mais simples. Eu coloquei mais os mais delicados no Word. Porque as aulas estavam postadas para vocês também, né? E é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Vamos lá. O serviço de computação em nuvem é que nem energia solar. No começo é caro, mas depois economiza. Porque quando você tem um serviço de nuvem, você precisa ter segurança na sua empresa? É, é. Em tese, não. Sabe por quê? E você não vai ter os dados. E qual que é o maior ativo de uma empresa? Dados. Se roubar o notebook, beleza, ele não tem o login e a senha da nuvem, não vai ter acesso. Aí você começa a pensar fora da casinha. Vamos pegar que não tenha serviço em nuvem aqui na LAC. Primeiro, ele tem que ter um servidor ou dois servidores? No mínimo dois, mas tem que ser muito mais. Se acabar a energia, o servidor pode parar? Não, ele tem que ter um no-break. No-break é caro pra caramba. Bom, aqui a gente sabe que tem a parte de roubo, então tem que ter cerca elétrica, sensor de monitoramento, sensor de presença de fogo, essas coisas. Aí tem que ter uma sala com ar-condicionado, ligado 24 horas, mas se um ar-condicionado pifar, tem que ter um outro. Você vai colocando os cálculos aí, você vai ter um gasto absurdo. E a computação em nuvem você gasta inicialmente R$ 100.000. Depois você paga só uma taxa de manutenção, que é bem pequena. Agora um servidor, daqui 2 anos, se o servidor não aguenta mais processar aquela quantidade, você vai ter que comprar novamente outro servidor, e outro servidor, e outro servidor. Então você tem um gasto. E aí você tem economia de energia, economia, o custo-benefício compensa, tá? Aqui nem energia solar, você paga R$ 50.000, em 5 anos está pago, depois a energia é sua pro resto da vida. Quanto tempo vocês não pagam energia? Faz 29 anos que eu pago energia. Se fosse fazer esse cálculo agora, né? É que nem aluguel, né? O dinheiro que vai e nunca volta. Certo, gente? Certinho. Certo? O que acontece? Hoje, não só o Google, mas também a Microsoft, eles têm um serviço de planilhas online. Então, por exemplo, se você tem na sua casa um serviço de nuvem craqueado, não há necessidade. Você pode abrir o Google Drive, clicar lá em novo, ele cria um novo arquivo, documento de texto, uma nova planilha eletrônica que funciona normalmente. E o que é legal de fazer isso? Por exemplo, você está trabalhando de forma conjunta. É só você compartilhar com o usuário. Então não tem a necessidade de você enviar o e-mail. E se você faz uma alteração, automaticamente já mostra para ele e vice-versa. Isso. É muito interessante. E aí, por exemplo, tem o Google Drive, você tem que colocar na pasta certinho para manter atualizado. Bom, conseguiram entender a ideia? Bom, existem dois tipos de serviço de nuvem, que é privada, que a gente chama quando é pago, tá? Que as maiores empresas são a Amazon, o Google, HP, IBM e a Microsoft. E a Amazon é a líder, mas não tem, assim, ó, digamos, a melhor. Todas são excelentes. Vai do custo-benefício, entendeu? Nós temos aqui brasileiras também, a Local Web, tem algumas até regionais, tá?
E normalmente mesmo essas regionais, elas têm backup separado para o mundo. Por exemplo, o Google. O Google tem servidor de backup aqui no Brasil, na Antártida. Então nunca seu dado vai ficar perdido. E nós temos as públicas, que caem no seu concurso, que é o Google Drive, SkyDrive ou OneDrive, que é da Microsoft, Dropbox, e aí tem a iCloud, que é da Apple, e tem essa aqui que é Mega. Essa aqui eu coloquei só para vocês terem uma noção. A Mega é da mesma empresa que a Mega Upload. A Mega Upload já faliu. Então, para falir de novo, é daqui para ali. E o que acontece? A Mega, quando você acessa, é a maior, digamos assim, a maior empresa que te oferece o serviço de armazenamento em nuvem gratuito, até 50 GB. Tá? E o que acontece? Fica lá na Nova Zelândia. Para quem não conhece Nova Zelândia, é o paraíso da internet. Lá não existe legislação específica para isso. É como se fosse a Suíça para os políticos brasileiros. Entendeu? Oi? Esse material acho que está no portal. Eu mandei o material e o... Ah, eu esqueci de falar isso aqui que é importante. A Mega. A Mega. Não, o Google Drive, o OneDrive. Não, ele tem a versão free, que é 1 tera, ou desculpa, 1 giga, 2 giga, 5 giga, mas tem a versão paga também. Sim. Tá, gente, vamos lá rapidão. Existem vários tipos de computação em nuvem, tá? Mas esses três caem em concurso público, que é o IaaS, SaaS e PaaS. Preste atenção que é um macetezinho para ficar bem fácil. Foca aqui, ó. Esse IaaS aqui é software como serviço. Então, software como plataforma. Aqui é como serviço de sistema. E aqui é como infraestrutura. Por exemplo, o Google Drive ele é um tipo de IaaS, porque você vai utilizar a infraestrutura de servidores para armazenamento de arquivos. Nós podemos utilizar também CFTV, todo mundo sabe o que é CFTV? Circuito fechado de televisão, que vai armazenando as imagens, os vídeos. Isso. O SaaS é o Google Docs, aquela pergunta que foi feita anteriormente. Porque o que acontece? Vocês têm que partir do princípio que computação em nuvem não é somente armazenar arquivos. Você pode colocar um sistema, e normalmente todos os sistemas estão na nuvem e você acessa por lá. Não há necessidade de você instalar no seu computador. E isso que é a nova tecnologia. Porque, por exemplo, se eu tenho que instalar no meu computador, eu tenho que utilizar os processos do meu computador. E aí, por isso tem que ficar comprando um computador potente. Então, eles partiram do princípio, não, o usuário não tem que comprar um computador potente, ele tem que comprar um computador meia boca para acessar a internet. Acessou a internet, pronto, ele vai usar o recurso do servidor. E aí o Google Docs é através do SaaS. E hoje nós temos um recurso novo que é chamado de PaaS. Por exemplo, eu desenvolvo o sistema, eu utilizo uma linguagem de programação. Para eu desenvolver um sistema, ele é muito pesado. Normalmente um programador, um analista de sistema, ele tem que, a cada 2 anos, trocar o computador. Hoje, eles criaram o PaaS, a Microsoft que iniciou essa ideia com a Azure. A Azure, o que seria isso? Você acessa um site, dentro do site vai ter todo e qualquer aplicativo que ele precisa para programar. E aí ele vai fazer tudo lá dentro. Não precisa existir um computador potente para ele fazer isso. Ele vai utilizar a plataforma. Mas isso é um pouquinho mais técnico. Eu quero que vocês foquem aqui, ó. P de plataforma, S de serviço e I de infraestrutura. Aqui, ó, Google Drive. Tá? Aqui o Google Docs. E aqui Azure. Mas ele vai cair desse jeito aqui, ó, no seu concurso. Nem vou apagar, só para você comparar no quadro e aqui.
colando aí, né, Hugo? Estou com a minha memória RAM. Estou sem backup. Qual que vocês marcariam, gente? Eu entendi que você fala sarrafo. Falei, pô, tá funk aqui. Tá. Letra A, que mais? Quem mais? D? Eu vou falar um macete que eu vou falar um macete que é verdade. Eu vou falar um macete. Porque como eu pego muitas questões, né, e eu monto um banco de questões, eu não sei porquê, mas o CESP e a FGV, eles gostam de marcar C ou D. Eu acho que eles são muito cristãos, porque na dúvida se é de Cristo ou de Deus. Mas vamos lá rapidamente, ó. A alternativa correta é a alternativa D. Como que eu consigo associar a alternativa D? Essa palavra aqui, ó. Desenvolvimento. Preste atenção. Você pode até ter dúvida com o C. Só que o C é quando o serviço ele está pronto. Ele não vai ser desenvolvido, ele está pronto, ele já vai ser homologado para o usuário. E aqui ele fala, ó, oferece um ambiente sob demanda para desenvolvimento, teste e gerenciamento de aplicações de software. Isso, é quando você vai programar. Se você lembrar de P de plataforma, P de programar. Então, alternativa D, tá? Então, quando ele está em um ambiente de desenvolvimento, é na plataforma. Quando o sistema está pronto e homologado para o usuário, ele é SaaS. Isso, aí já é o serviço pronto, tá bom? Se quiser ficar mais fácil, mas é plataforma, não tem como. É um projeto, P de projeto. Se eu estou projetando, o projeto ele está em andamento, entendeu? Mas essa aí daria para responder tranquilamente. Só lembrar que P é de plataforma, tá? Acesso à distância, gente. Se for de múltipla escolha, se na dúvida, você vai dar uma olhada no C e no D. Eu marco C de Cristo. Mas isso aí é 60% de chance, tá? Não vai colocar 100. Que tem um método, por exemplo, que os caras estavam utilizando, no Fernando Nishimura, de questões de concurso. E ele falava assim, ó, sempre que o CESP negar, é falso. E aí ele até fez um post, eu estava até acompanhando ele. Ah, eu estou muito lisonjeado porque o CESP mudou as questões por causa do meu macete. Então, assim... Gente, eu assim, essa questão de chutar, eu acho que vale a pena mais você entender o conceito. Porque se você entender um conceito uma vez, por exemplo, você entender o conceito de computação em nuvem, você não precisa mais estudar. Qualquer concurso vai ter essa mesma questão. É que nem eu falei no início, informática, direito administrativo ou constitucional, raciocínio lógico, e tem falta mais um, português, todo concurso vai ter, não adianta. Entendeu? Então, se você aprender ele, depois fica tranquilo. Depois falta pouco. Falta. Bom, vamos lá. Acesso à distância, tá, gente? Acesso à distância pode ter a nomenclatura acesso remoto. O que seria acesso à distância? Nada mais é do que você ter acesso ao seu celular, ao seu computador, em um local diferente. Bom, o acesso remoto, ele só é possível através de uma tecnologia chamada de VPN. E a VPN ela é a tecnologia que sustenta a extranet.
E o que é, por exemplo, quando você acessa uns dados de empresa de locais diferentes? Você está tendo um acesso remoto. O usuário coloca o login e senha, ele pensa que está acessando um servidor local na empresa, mas ele está acessando um local distante, porque todos os dados não são armazenados na empresa, são armazenados no local na nuvem. E tudo isso é através da VPN. E como é que funciona a VPN na prática? Lembra que eu já expliquei para vocês anteriormente? A VPN ela cria um canal de tunelamento. Então imagine o seguinte, ó, aqui é Cuiabá e aqui vamos supor que seja Sinop. E aqui está Lucas do Rio Verde, Mutum e etc. Quando eu mando a informação, ele cria um canal virtual que tudo que passa dentro desse canal ele é criptografado. Então significa que a informação ela está segura. E é assim que funciona a VPN que sustenta a extranet. Então se perguntar para você o que é VPN? VPN não é um vírus, pelo amor de Deus. VPN é uma tecnologia que cria um canal de tunelamento. Esse canal de tunelamento ele é criptografado. Tudo bem? Pode falar. Ah, sim. Quer ver um exemplo? Você tem o WhatsApp, certo? O seu WhatsApp ele é criptografado. Somente o emissor e o receptor possuem acesso aos seus dados. Tá? Nem pedindo a justiça vai conseguir. Não, não tem a quebra. Ele só consegue visualizar o log de acesso. Por exemplo, ó, quando que ele mandou a mensagem. E isso a empresa é obrigada a fornecer os dados. Já a criptografia não tem, porque se ele mandar a criptografia de um usuário, a criptografia é para todo mundo. Não consegue. Bom, vamos lá. O acesso remoto, gente, ele pode acontecer pela ferramenta. Se for no Windows, existe uma ferramenta dele mesmo que permite ter esse acesso, que a gente chama de conexão de área de trabalho remota. Ou pode ter ferramentas específicas, que o mais conhecido é o TeamViewer. Então, o TeamViewer você consegue acessar celular, tablet, TV, enfim, todo e qualquer dispositivo. Essa imagem ilustra bem como é que funciona o TeamViewer. Então, não existe somente a ferramenta do Windows. Você pode também instalar uma ferramenta específica, tá? Primeira questãozinha aí. Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Inclusive, caiu uma questão na Polícia Rodoviária Federal e eu até solicitei recurso. Eu até mandei para os alunos. Que ele fala que para ter acesso remoto tem que ter acesso à internet. Falso. Se eu tiver aqui no acesso aqui na instituição, não preciso ter acesso à internet. Entendeu? E aí na prova fala, para ter conexão acesso remoto precisa de internet. É falso. Sim. Bom, vamos falar de Office agora e para finalizar a nossa aula, acho que na semana que vem é a nossa aula? Não sei se é na semana que vem ou na próxima, a gente fala do termo que mais cai em concurso, que é segurança da informação, que é vírus e pragas digitais. E aí eu deixei para o último para a gente fechar com chave de ouro, tá? Pacote Office, gente. Depende. Se for Mato Grosso, de 5 a 10. Se for nível nacional, agora está mudando. Tem prova que está 5, tem prova que tem 10. Aí vai da ideia. Por exemplo, a PF deu 36 na última. Sim, e tinha questões lá que nem aluno meu no quarto semestre conseguia responder. Tá? Programador. Vai depender. Mas normalmente você pode considerar que 5 questões é certeza em qualquer concurso, tá? Bom, vamos lá, gente. A gente vai falar sobre o pacote Office. O que é o pacote Office? Ele engloba Word, Excel, PowerPoint, ou também editor de texto, editor de planilhas e editor de apresentação, tá? Primeiramente, quando ele cobra sobre o Office,
E aí ele pode cobrar 2010, 2013, 2016. Eu vou explicar para vocês as pequenas diferenças que existem. Então, se você estudar para 2010, para 2013, 2016, vai ser a mesma coisa. Não tem muita diferença. A diferença crucial é que 2013 e 2016, ele tem um recurso novo, que é a inserção de qualquer multimídia através da web. Significa que 2010 ele acessa direto do pendrive ou do computador. Você está utilizando 2013, você consegue acessar a imagem direto da internet. Você vai fazer uma pesquisa. É como se fosse o seguinte. Alguém já criou grupo no WhatsApp? Quando você cria grupo no WhatsApp, vai ter a opção lá de procurar mensagem. Procurar foto. Quando você procura foto, pode procurar direto na web. Então, aquele lá seria um recurso de 2013, 2016. Tá bom? Bom, vamos lá. Outra coisa que ele pode fazer é a comparação com o software livre do Linux, que é o Writer. O Word Microsoft, ele é pago. Todo mundo sabe que é pago, proprietário. Você tem que pagar para poder utilizar. O Writer é um software livre, não exige a necessidade de pagamento. E é muito importante que você saiba a extensão do arquivo. Isso é importante. O Word 2007, 2010, 2013, 2016, ele tem a extensão .docx. E aí tem um macetezinho que eu desenvolvi para vocês. Foquem aqui, ó. O Word cresce de 3 em 3 anos. Então, mais 3, 10, mais 3, 13, mais 3, 16. Provavelmente em 2019 vai acontecer uma nova versão do Office. Qual que é o divisor de águas? Até aqui não tem recurso da web. Até aqui tem um recurso da web. Tá bom? Esses 4 tipos de versões tem o X no final. Então, o Word é DocX, o PowerPoint é PPTX e o Excel ele é XLSX. Sabe como vai cair na questão? Sabendo que você está utilizando a versão 2016 do Word, é possível abrir uma extensão antiga como .doc? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É só você lembrar do sistema operacional. Lembra do sistema operacional? Conjunto maior, conjunto menor. 2016 vai conseguir abrir o menor. O inverso não vai conseguir. Conseguiu entender a ideia? E é possível até salvar com a extensão antiga. Se eu estou utilizando a 2016, eu consigo salvar com a extensão de 97 a 2003, que é .doc. Agora o inverso não é possível. Tudo bem? E qual que é a versão do concorrente? É .odt. Tá? Outra coisa que é importante. Além do recurso web, a partir de 2013 e 2016, esses dois concorrentes eles têm compatibilidade. Na verdade, o ODT sempre teve compatibilidade, ele sempre conseguiu abrir os documentos do Word. Aqui, ele consegue abrir também extensões .odt. Tá? Então, além de ter o recurso da web, ele consegue abrir também do seu concorrente. Agora vamos para dicas, tá? Lembra que eu falei o que é isso aqui? Como é que cai no seu concurso o nome disso? Cursor. O cursor tem 2 botões, que é o Super Mouse. Lembra? Selecionar e menu. Ele pode perguntar sobre os cliques, gente. Olha que interessante. Quando eu dou um clique, eu posiciono o cursor. Quando eu dou 2 cliques, seleciono a palavra. Quando eu dou 3 cliques, seleciono o parágrafo. Tá bom? Então fique atento que já cobrou na FGV isso aí. 1 clique posiciona o cursor, 2 cliques seleciona a palavra, 3 cliques seleciona o parágrafo inteiro. E quando eu estou no parágrafo inteiro, não importa se estou no meio, no início ou no fim. Ele vai selecionar o parágrafo inteiro que o cursor esteja posicionado. Tudo bem? Bom, você precisa entender que a estrutura do Word ela é baseada em guias e grupos. O que são guias? Conjunto maiores. Eu recomendo, eu vou falar para vocês na aula hoje, criar um mapa mental. O que é um mapa mental? A UFMT, por exemplo, tem mania feia de dar print. Faça associação. Tá? CESP, FGV, ele não cobra questão de associação. Ele cobra essa questão de conceito. Então, o que eu vou fazer para vocês entenderem, para não ficar muito maçante? Eu vou falar palavras-chave, e aí você vai colocar essa guia é responsável por isso, essa guia é responsável por isso. Tudo bem? Que vai via facilitar. E aí, primeira coisa. Quando você abre o Word, ele tem essa estrutura. Aqui são as guias, arquivo, página inicial, inserir, layout de página, referências, correspondências.
Aqui, desse lado superior, chama de barra de acesso rápido. Fiquem atentos que já caiu bastante vezes sobre isso. O que é a barra de acesso rápido? São os comandos mais utilizados. Quais são os comandos mais utilizados? Salvar, refazer, desfazer, imprimir. Sabe o que já caiu? A FGV cobra o seguinte: a barra de acesso rápido não é possível alterar os comandos que nela estavam presentes. Verdadeiro ou falso? Falso. Você pode personalizar. Por padrão vem salvar, desfazer e refazer. Mas você pode colocar imprimir, recortar e assim por diante. Beleza? Outra coisa que já caiu em concurso. A fonte padrão do Word é Arial ou Times New Roman tamanho 12. Verdadeiro ou falso? Gente, o Word é brasileiro? Não, o Word é mundial. Então, do Arial ou Times New Roman é padrão da ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Qual que é a fonte padrão? Calibre tamanho 11. Tá? E outra, eu abri o Word. Qual é o nome do arquivo? Ele fica com documento 1. Se eu abrir o Word novamente, documento 2. Se eu abrir o Word novamente, documento 3. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito. Então, isso aqui são as características que você precisa saber. É baseado em guias, tem um acesso rápido que pode ser personalizado, a fonte padrão é calibre tamanho 11 e também o alinhamento sempre vai ser à esquerda, porque a gente parte do princípio da norma da BNT e sempre fala alinhamento justificado. Da mesma forma que inicia, é a mesma forma que termina. Por padrão, o Word é alinhamento à esquerda. Tudo bem? Primeira guia que você vai colocar aí. Guia arquivo. Para que serve essa bendita? Você está criando ou abrindo um novo projeto. Essas são as palavras-chave. Abrindo ou criando um novo projeto. Bom, o que eu preciso saber quando eu estou trabalhando com essa guia? Você pode abrir, você pode salvar e você pode proteger. O que é proteger? O Word ele é um documento de escrita. Todo mundo sabe o que é um documento de escrita, né? Você pode ver o conteúdo e você pode alterar o conteúdo. Então, imagine que você vai compartilhar esse documento, mas você quer que somente pessoas autorizadas possuam acesso para a escrita. Você coloca senha. Então, como é que eu faço para colocar senha? Arquivo, proteger documento. Beleza? Já caiu em concurso, isso eu vi em 2014, mas a probabilidade de cair é mínima. Ele perguntou qual que é a diferença entre salvar e salvar como. Você sabe qual que é a diferença? Salvar, a primeira vez, ele vai perguntar a pasta que você deseja salvar. Por padrão, documentos, mas você pode alterar. Ele falou que salva automaticamente documentos. Verdadeiro ou falso? Falso. Ele abre uma janela na qual você escolhe. Tudo bem? Salvar como? Sempre, toda vez que você colocar salvar como, ele vai pedir para salvar o local que você deseja. Porque ele parte do princípio que você quer fazer um backup, que é uma cópia. Outra pergunta que já caiu em concurso. Ctrl S permite salvar o arquivo. Verdadeiro ou falso? Falso. É Ctrl B. Por que é B? Ctrl B. B de backup. Então, isso são pequenas pegadinhas que pode derrubar você no concurso. Então, para proteger vai em arquivo, para salvar vai em arquivo e para abrir outro projeto vai em arquivo também. E se eu estivesse utilizando 2013, 2016, eu quisesse compartilhar, tá, com outras pessoas, eu iria aqui em opções compartilhamento. Que aí você pode colocar o e-mail do cara e aí o cara vai ter acesso ao seu arquivo. Tá bom? Tranquilo? Vamos para a próxima guia. Ah, esqueci. Eu falei para vocês no início, né? Aqui, ó. Por padrão, é o Word. Se eu colocar o 97/2003, vai para DocX. E é possível também salvar como PDF, tá? Página inicial. Toda edição e formatação de texto, tá? Toda edição e formatação de texto. Então, se ele falar que você está editando o texto, formatando o texto, você vai na página inicial. Isso vai te facilitar. Beleza? E aí, o que ele cobra na página inicial? Esses ícones aqui, esses comandos, você precisa saber. Oi. Toda a formatação e configuração de texto.
Isso. Esses ícones aqui, gente, eles não caem em concurso, eles despencam. Despenca. Primeiro, esse P invertido aqui. Mostrar caracteres não imprimíveis. Eu nem sei para que cobra tanto isso, mas todo concurso tem esse bendito aqui. Aqui, ó. Bem aqui, tá? É um Pzinho invertido. Eu coloquei aqui, eu marquei aqui para facilitar para você entender, mas eu coloquei maior, tá? Os que mais caem. Esse comando serve para quê? Imagine que você está querendo visualizar se no seu trabalho você deixou espaçamento. O que é espaçamento? Entre palavras, entre parágrafos. Você coloca esse botão, você aperta ele, vai aparecer um monte de asterisco, hífen, vai mostrar todos os espaçamentos que estão errados. Oi? Então, os mostrar caracteres não imprimíveis vai mostrar tudo que não sai impresso. Tá bom? Esse A e Z aqui, ó, seguido de uma seta, se chama classificar e filtrar. Por exemplo, se você está trabalhando com uma lista de chamada, você coloca lá, dá um Ctrl T, tá? O Ctrl T vai selecionar todo o texto, e você clica nele. Pode ser da ordem crescente ou da ordem decrescente. Tudo bem? Esse é o outro que quem faz cargo de escrivão cai muito. Esse A maiúsculo e esse A minúsculo é chamado de maiúsculos e minúsculos. Imagine que você entrou agora no concurso e você não tem o hábito, porque, por exemplo, para quem não digita muito rápido, ainda fica olhando aqui, né, catando milho. Quando você pega o hábito, você fica aqui, tranquilo, oi, tudo bom? O que acontece? O cara digitou em tudo caixa alta, aí o concurso vai te dar, o CES vai te falar aquela situação hipotética. Em situação hipotética, vai ter que refazer todo o arquivo, verdadeiro ou falso? Não, ele dá um Ctrl T, aperta esse botão aqui, maiúsculos e minúsculos, que está bem aqui, e o que vai acontecer? O usuário pode selecionar, quer todo o texto em caixa alta, quer todo o texto em caixa minúscula, ou ele quer iniciar com letras maiúsculas. Ele selecionou iniciar com letra maiúscula, todo o texto vai ser formatado, independente da quantidade de páginas, tudo bem? Próximo, setinha para cima, setinha para baixo, é espaçamento entre linhas, e aí o macete. Se tiver para cima e para baixo, entre linhas. Se tiver, me fugiu a palavra agora, na vertical, entre linhas. Na horizontal, recuo de parágrafo. É um macete também que você pode utilizar, tá bom? Então, fiquem atentos aqui, ó. Esse aqui é espaçamento entre linhas. E esse é outro campeão também, ó. Pincel de formatação, que é esse cara aqui, ó. Esse cai pra caramba em concurso. O que é pincel de formatação? Quer ver um exemplo? Normalmente você vai copia um trabalho na web. A gente não pode ser hipócrita e falar que não copia, né? E aí você foi lá e copiou. Quando você copia esse arquivo, vem cheio veio cheio de configuração. Letras, maiúsculas e minúsculas. E você já tem um texto que está configurado certinho da forma que você quer. Então, o que você faz? Você seleciona esse texto que está ok, seleciona o texto que você acabou de copiar e aperta esse botãozinho mágico. O que ele vai fazer? Ele vai replicar toda a formatação. Só que o CESP vai te falar o seguinte, ó, uma vez que você copiou ou utilizou o pincel de formatação, vai replicar o conteúdo. E aí é falso. Ele replica a formatação. É como se fosse um Ctrl+C da formatação. Tudo bem? Tranquilo? Bom, se um replica, o outro retira. Esse Azinho com a borrachinha embaixo é chamado de limpar toda a formatação. Então, lembra que eu dei o exemplo que eu copiei da web? Vem com um monte de texto. Quando eu seleciono Ctrl T e clico naquele botão, o que vai acontecer? Vai retirar toda a formatação. E aí, como que vai perguntar qual que é a fonte padrão agora? Se ele tirou toda a formatação, calibre tamanho 11. Calibre tamanho 11. Beleza? Então, fiquem atentos. Aqui é até estranho, né? Porque a ideia de vassoura é limpar, né? Aqui ele replica e a borracha ele apaga. Tudo bem? Bom, não cai mais negrito, itálico e sublinhado, gente, pelo amor de Deus. Que negrito, itálico e sublinhado já está manjado já, né? Letra mais gordinha, negrito, itálico, inclinado e sublinhado, um risco abaixo do texto. E até os atalhos é difícil, porque é a mesma coisa. Ctrl N negrito, Ctrl I itálico e Ctrl S sublinhado. O Ctrl S pode até dificultar porque as pessoas associam com a ideia de salvar, tá? O que está cobrando bastante concurso é esse aqui, ó, esse ABC com risco no meio. Isso é chamado de taxado. Tá? Qual que é a ideia do taxado? Alguém já fez monografia?
Quando você faz a monografia, o seu orientador não vai lá e seleciona o texto e coloca o taxado? Quando você vê aquele texto com risco no meio, que parte do seu princípio? Que você tem que corrigir. Corrigir. Então, o taxado serve para isso. Tudo bem? Esse é outro também que está caindo no concurso. Subescrito e sobrescrito. Imagina que você está fazendo uma potência. Vamos pegar 2 elevado ao cubo. Tem usuário que ele gosta de malhar o dedo, né? Ele coloca o 2, aí ele vem aqui e dá espaço, 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 3. Fica aquela coisa ridícula. Na hora de imprimir, sai tudo desconfigurado. Não, jovem. Você coloca o 23 aqui, seleciona o 3 e aperta esse botão mágico aqui, ó. Ele vai ficar no alto. Ele é sobrescrito. Da mesma forma que funciona o subescrito. O cara tem que colocar H2O. Ele faz H, aí ele dá um espaço, coloca o O, pula de linha, vai dando espaço, 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 coloca o 2 aqui embaixo. Entendeu? Não, não é isso. Você coloca junto, seleciona o 2 e aperta este botão, subscrito. Tudo bem? Tranquilo? Então, esses, gente, são os comandos mais utilizados. Tem outro que é o binóculos, né? O binóculos todo mundo já sabe que vai localizar, pelo amor de Deus. Tá tudo bem? Então, o Pzinho, mostrar caracteres não imprimíveis, o A e o Z com a seta para baixo, classificar e filtrar, o A maiúsculo com A minúsculo permite selecionar todo o texto e colocar as configurações, seja maiúsculas ou minúsculas, ou iniciando com letras maiúsculas, setinha para cima e para baixo com o texto ali discorrendo, espaçamento entre linhas, a vassourinha, pincel de formatação, o Azinho com a borrachinha, limpar toda a formatação, o ABC com risco no meio é chamado de taxado, o X com 2 para baixo, subescrito, e o Xzinho com 2 em cima, sobrescrito. Alguém tem alguma dúvida nesses comandos? Beleza? Estão preparados para responder a questão? Então, vamos embora. Já vai pular, né? Ô, gente, deixa eu apagar ali. Agora que eu fui ver. E aí, gente, vamos lá? Qual que é? Quem marcou A, pelo amor de Deus, né? Tem que... Então, perceba, quando ele coloca para o cargo de escrevente, na verdade, eu não concordo com essa palavra, escrevente, é muito feio, né? Não dá a ideia de auxiliar de pedreiro? Servente? Eu não sei por que que São Paulo eles colocam lá. Lá não existe escrivão, é escrevente. Mas por quê? Eu acho estranho demais, mas tudo bem. O escrevente, aí o que acontece, ó? Se ele colocou maiúsculo minúsculo, é só ele selecionar todo o texto e apertar o comando maiúsculo minúsculo. Tá vendo como é que eles cobram? E ele coloca um texto gigantesco. Se não souber o conceito, vai. Então, alternativa B. Outra coisa, a E, gente, pelo amor de Deus aqui, ó. A E, ela também está correta, só que ela está parcialmente correta. E no concurso público você tem que saber o seguinte, ó, existem questões que está 100% e existem questões que está 100%, 50%, 100%. O que eu faço? Separa por oração. Então, por exemplo, botão maiúsculo, minúsculo na aba layout de página, tá certo? Porque layout de página é para todo texto. Teria uma solução positiva. Correto. Se ele não estivesse salvo o documento. Gente, salvou o documento, salva de novo, não tem problema. O importante é salvar. Você pode salvar quantas vezes você quiser. É porque é a mesma coisa, só muda o nome. Tá? Não, pode ser. Mas também tá errado porque... na alternativa aí não, gente.
Alternativa B, pelo amor de Deus. Depois eu marco aí. Não. Vamos lá. Normalmente quando é Word é questão gigantesca. Essa aí é bom para você passar, porque o aluno ele tem preguiça de ler. E aí, gente, já tem já? Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo para retirar as formatações, certo? Aqui tem umas coisas nada a ver, né? Não podem ser removidas? Claro que pode. Ele é um editor de texto, senão não seria editor de texto, seria só texto. Eu não ia editar nada. Se são removidas, automaticamente ao pressionar a combinação de teclas Ctrl V. Pelo amor de Deus, Ctrl V é para colar, não é para remover. Então, tchau também. Podem ser removidas pressionando a combinação das teclas Ctrl Z. Gente, é importante salientar que eu vou explicar depois todos os atalhos, mas o Ctrl Z ele não desfaz tudo, ele desfaz a última ação. Se eu copiei, o que vai acontecer? Eu vou retirar o conteúdo. Então, não vou desfazer a formatação, eu vou desfazer tudo o que eu fiz. E só podem ser removidos do texto do local de origem. Pelo amor de Deus, você copiou o site da LAC, você vai pedir autorização para o polícia para alterar? Não tem como, né? Mais uma. Essa eu duvido que vocês responderiam certa 20 minutos atrás. B, né? Há 20 minutos atrás. Sim. Ele mostra as marcas de parágrafo, espaçamento, quebra de linhas, quebra de página. Dá para enxergar, né, ou não? O ruim das questões do Word é por causa desse texto. E eles colocam imagem também. E aí? Letra E, todo mundo concorda? Sim. Risco no meio, taxado. Taxado é A, B, C com risco. Tá? Bom, vamos lá. Atalhos básicos, tá, gente? Esses atalhos você não pode errar hipótese alguma, pelo amor de Deus, tá? Bom, Ctrl B para salvar, Ctrl Z para desfazer a última alteração. Agora preste atenção. Você copiou um arquivo, tá? Você copiou um arquivo. Aí você colou. E aí você apertou duas vezes o Ctrl Z, ele vai desfazer essa colagem e a última alteração que você fez, tá? Bom, Ctrl Y, isso aqui só foi no 2007, não cobra mais, mas eu coloquei para vocês. Por padrão agora, Ctrl R vai refazer a alteração. Se um refaz, o outro, se um desfaz, o outro refaz. Ctrl C, copiar, Ctrl X é recortar, e aí é importante salientar o seguinte, qual é a diferença entre recortar e copiar? Na prática, ele move, ele transfere
o Ctrl X, ele sai do local de origem e vai para o local de destino. Porque muitas pessoas falam assim, um é copia, outro recorta. Mas o que faz na prática? Porque ele pode contar uma história e você tem que entender o que está acontecendo lá. Tá? Ctrl V, colar e Ctrl P, imprimir. Isso aqui, se você não souber, você já está no sal. Tá? Vamos para os outros atalhos. Ctrl N para negrito, Ctrl I para itálico, Ctrl S para sublinhado, Ctrl J para justificar, alinhamento à esquerda iniciando e finalizando da mesma forma. Ctrl L localiza. Gente, pelo amor de Deus, não vai confundir o Word com PDF. PDF não é Ctrl L, é Ctrl F. Tá? Isso, não vai confundir, pelo amor de Deus. Tá? Porque Ctrl L, ele vai localizar. Tá? E outra, se eu quero localizar um texto e substituir automaticamente, é um outro atalho, Ctrl U. Tá? Ctrl U. Tem um macetezinho que um professor eu vi na internet que ele colocou, eu vou compartilhar com vocês, porque o Ctrl U é interessante. O Ctrl S já foi substituído, vocês concordam? Então eu utilizo a próxima palavra. Ctrl U. Entendeu? Ctrl S salva, Ctrl U substitui. Por quê? O S já foi utilizado. Existe algo chamado de colar especial. Tá? O que é colar especial? Normalmente, quando você cola, ele vai aparecer um ícone pequenininho dentro do texto, tipo uma malinha. Quando você clica lá, vai aparecer 3 opções. Manter somente texto, mesclar formatação ou somente de destino. Aquilo é chamado de colar especial. E aí você pode acionar através do atalho Ctrl Alt V. Tudo bem? Então, Ctrl Alt V, ele vai colar. Tudo bem? Beleza. Lembra do pincel de formatação? Ele tem atalho também. Só que não é o Alt, é o Shift. E Shift você coloca somente formatação. Então, se eu aperto Ctrl mais Shift mais C, o que eu estou acionando? O pincel de formatação. Eu estou copiando somente formatação. Entenderam? E o Ctrl Shift V? Eu estou colando somente formatação. Tá? Então, se eu aperto Ctrl C, Ctrl V, ele vai copiar todo o texto com todas as formatações que nele existe. Se eu coloco Ctrl Shift C, ele copia somente a formatação daquele texto. E se eu aperto Ctrl Shift V, eu colo somente a formatação daquele texto. Tudo bem? Ctrl T selecionar tudo. Outra coisa que é importante, tem o Ctrl A, que ele seleciona pastas, não o texto. Tá bom? Entenderam? O Ctrl A ele vai selecionar arquivos e pastas. O Ctrl T dentro do Word. Tá? Isso. Vamos responder questões? Eu esqueci. Toca o sinal, né, no intervalo. Acho que é 10 horas. Aí, o que você falou aí do TJ? Foi ano passado. É muito feio, não é não? B de bola, né? Teve um aluno que marcou a alternativa C. Gente, pelo amor de Deus, ó. Tem que ver itálico, vai ficar inclinado. Ah, mas não dá pra ver. Pelo amor de Deus, olha a comparação, tá deitadinho. Não tem como errar uma questão dessa. Vamos terminar essa aqui, a gente vai. Essa aqui você responde em 2 segundos. Presta atenção, gente. Todo mundo sabe o que significa a palavra respectivamente, né? Na ordem, né? Então não precisa sofrer, não. Você sabe que Ctrl T seleciona texto, nem olha o resto, eu nem leio.
quando eu pego a primeira associação e eu tenho certeza que é aquela associação, só tem ele. Então, Ctrl C, pelo amor de Deus, né? Copiar, Ctrl V, colar, itálico e recortar. E outra, ele poderia até não colocar, por exemplo, respectivamente. Aí poderia ser em qualquer ordem. E aí você já sabe, na maldade, que Ctrl B é o quê? Salvar. O aluno poderia até marcar, se ele não soubesse ou conhecia, o C. Mas aí seria muita sacanagem. Tá bom? A última pra gente sair, rapidão. Bom. Clique lá